Olá, meus queridos. Eu sou a professora Joana Lúcia, do FTM de Geografia, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa última unidade, a unidade 5. Falaremos sobre formas de minimizar os impactos causados pelo ser humano, através das ações antrópicas, num ambiente natural, de modo que possamos ter uma sustentabilidade, uma vida mais sustentável, certo? Espero que vocês tenham gostado dessas unidades, dessas videoaulas. Anotem aí quaisquer dúvidas que vocês tiverem para entrar em contato comigo na aula, online, tirar, esclarecer possíveis dúvidas e também colaborar, para a construção do nosso conhecimento. Eu tenho certeza que vocês também têm muitas coisas para contar ou sabem sobre essa temática. É uma temática bem gostosa de trabalhar. E vamos lá então, vamos estudar um pouquinho, né? Vamos lá, pessoal. Então, olha só. O que fazer para minimizar os impactos causados, no solo da propriedade rural, né? Nós vimos na aula passada o uso do solo, como é prejudicial o desmatamento, a erosão, quando você tira a mata ciliar para fazer plantação de cultura, como feijão, arroz, milho, etc. O esgotamento dos recursos hídricos por falta da mata ciliar ou por usar água demais, quando você está usando da irrigação. A desertificação é uma consequência da onde havia mata. Existem vários estudos que afirmam que hoje, aonde é o deserto, no deserto do Saara ou também outros lugares do continente africano, já foi há muito tempo atrás, há milênios atrás, matas, selvas que foram tiradas, retiradas pelos povos antigos e acabou virando deserto. E isso já está acontecendo, o processo de desertificação já está acontecendo em alguns lugares do Brasil, E a geração de resíduos, como que eu posso evitar a geração de resíduos ou até mesmo tratar esses resíduos? E isso daí é o grande desafio para as nossas futuras gerações, Então vamos lá, vamos por partes. Integração lavoura, pecuária, floresta. Como assim? Há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, eu levei os alunos, quando eu trabalhava em Sooretama, acho que foi 2008, a reserva da Vale do Rio Doce. E lá havia um experimento assim, tá? Que tinha lá? É um sistema que combina o cultivo de espécies arbóreas, comerciais, grãos, forrageiras com a criação de animais de uma mesma área, uma forma simultânea ou sequencial, com o uso sustentável dos solos. Essa tecnologia proporciona a máxima produção de alimentos, fibras e energia por unidade diária. O que tinha lá, professora? Tinha as árvores, típicas da Mata Atlântica, algumas árvores plantadas, tá? Mas são árvores endêmicas, da região, árvores silvestres. Entre essas árvores estrategicamente plantadas, havia café plantado, tá? Então, uma carreira dessas árvores endêmicas, uma carreira de café. E entre essas plantações, haviam cabritos, cabras, tá? Esses animais estavam simplesmente transitando por lá, comendo, vivendo ali. Qual os benefícios disso? Tá na cara, Ao comer os capins que surgem no meio da lavoura, eles vão, claro, fazer digestão e defecar. As fezes desses animais acaba sendo um adubo natural para o local. Sem contar que as árvores nativas, elas vão estar retirando o gás carbônico da atmosfera, podem servir de abrigo para os pés de café no início do crescimento deles, É muito comum você passar pelas lavouras aqui indo para a Cruz, interior também de Linhares, você vê o solo, que foi preparado para receber plantas de café novinho, e juntamente com essas plantas, essas mudinhas de café, plantarem mamão.
ou também melancia. Essa forma conjugada de plantar, né, vai fazer o quê? Vai auxiliar na proteção do solo com relação a, por exemplo, o mamão vai crescer mais rápido que o pé de café, certo? Ele vai criar um sombrite natural. Além disso, vai evitar a evaporação de água. Sem contar que a colheita do mamão é antes, o agricultor vai poder tirar um dinheirinho, né, em relação a essa, essa espécie que poderá ser vendida. O que me deixa muito triste é de perceber que certas lavouras que eu conheço que faz isso, eles nem ligam muito para o mamão, fica lá jogado, quem passa cata, leva e fica por lá mesmo, dão para os porcos. Poderia sim investir, né, nesse mamão e ele chegar à mesa de muitas pessoas, principalmente, né, as feiras livres ou até mesmo ser doado para instituições de caridade. Isso me deixa muito triste. Mas enfim, esse mamão que vai estar lá, né, depois o pé de mamão ele é cortado também, e isso vai ficar na lavoura e vai adubar o solo, tá? É uma estratégia que já está sendo utilizada aqui na nossa região. Em relação aos animais ali soltos, né, eu ainda não vi, eu só vi lá em Soretama, em 2008, a caráter de experimentação. E os resultados eram bem positivos em relação aos nutrientes ao solo, né, do solo. Então, é uma forma de quê? De você reter a água, por quê? A forma de você evitar que a luz do sol atinja diretamente o solo, você já está retendo água nesse solo, a água não vai evaporar. Depois, a ciclagem dos nutrientes, né? O fato de decompor as fezes, aqueles nutrientes que o ato da bactéria e do fungo decompor essas fezes já devolve para o solo os nutrientes que as plantas vão absorvendo. E além de proporcionar um bem-estar ao animal, né, por sombra, alimento, há também uma diversificação de atividades na propriedade, que foi o que eu disse, é uma outra fonte de renda, né? Redução dos riscos climáticos e do mercado. Por exemplo, fez um sol de rachar. Essa outra vegetação poderá reter a água e não vai ter tanta seca assim. A plantação principal, né, o alvo aí do fazendeiro, do produtor rural, não vai sofrer tantos impactos. Em relação ao mercado, é um dinheiro a mais que ele pode estar ganhando e o mercado também está ganhando mais um vegetal, né? A gente sabe que nós vivemos numa lei de oferta e de procura, então quando eu tenho bastante mercadoria disponível, o preço diminui. Todavia, o contrário também acontece. Quando as condições ambientais não são favoráveis, eu tenho pouco produto no mercado, logo o preço aumenta consideravelmente, ficando até abusivo, igual a gente teve aí o alho, né, esses dias a R$ 30 o quilo, sendo que o normal, digamos assim, é 13, 15, até R$ 20. Teve uma alta considerável. O descarte correto das embalagens é uma outra forma de você minimizar os impactos. Sabendo, né, que, como a gente falou na outra videoaula, certos defensivos, produtos agrícolas foram liberados, mesmo sabendo aí dos riscos que podem ocasionar à saúde humana, essas embalagens, elas são altamente tóxicas, assim como os produtos que ali estavam, tá? Então, o que o agricultor tem que fazer? Pegar o que se chama, né, não é galões, eles dão um outro nome, acho que é, não vou pronunciar para não falar besteira, esqueci aqui o nome exato, tá? Então, eles pegam esses galões, esses recipientes que tinham, né, esses agrotóxicos, esses defensivos, chamam como da maneira que quiserem chamar, e vão ter que guardar num depósito até chegar alguém para recolher ou levar aonde comprou o defensivo, né, o produto químico. Eles não podem ser utilizados em hipótese alguma para colocar água e nem serem reutilizados para colocar qualquer outro produto, tá? Eles precisam ser devolvidos à fábrica ou à loja que você comprou. Jogaram um monte desses galões aqui na lavoura.
Não pode, denuncie. Isso é prejudicial, porque essas substâncias químicas continuam dentro desse recipiente. Ao entrar água, além da dengue, né, de outros mosquitos que podem ali se abrigar, pode resíduos dessa substância química cair no local, contaminar o solo pelo excesso deles, concentrados em um único ponto, cair no lençol freático, contaminar uma rede, né, de poço, água, rio, enfim, é muito, muito perigoso. Então, uma forma também de minimizar os impactos é descartar corretamente as embalagens, né, de produtos químicos. Depois, o controle das queimadas, né? Ter uma sensibilização maior em relação ao perigo que as queimadas oferecem, tanto para o ar, quanto para o solo, quanto para os seres vivos, quanto para a saúde das pessoas, né? Hoje em dia, pensa-se muito em poupar trabalho. Eu vou tocar fogo para não capinar. Mas esquece que existem crianças asmáticas, idosos, pessoas com problemas, né, respiratórios. Essas queimadas também são muito prejudiciais, podem causar uma inflamação das áreas aéreas, das vias aéreas, pode causar uma espécie aí de pneumonia, tá? Sem contar outras complicações. Então, evitem as queimadas, né? Para o meio ambiente, é muito bom que não haja queimada, e principalmente para a saúde dos seres humanos. Adubação verde, química, orgânica e calagem. O que é adubação verde? Lembra quando eu falei para vocês que a lasa, né, já tem um corte mecanizado? Quando a máquina vem, corta a cana, corta e pica ela nos, se chama de cavaco, que são pedaços, né, de 10 a 15 centímetros, e o que sobra da palha dela, né, as folhas da cana, são lançadas no canavial. E isso é uma forma de adubação verde. Uma outra forma é você pegar ali resíduos de folha, material vegetal mesmo, e utilizar para fazer adubo, tá? E também fazer o que a gente chama de compostagem, desculpa, que é quando você faz com restos de frutas, cascas de verduras, esse adubo natural, né, de origem orgânica, e também a calagem, que é quando você usa cal no solo para corrigir o pH. Então, por exemplo, as principais culturas utilizadas nessas práticas são o milheto, o sorgo, a curcuna preta, feijão calpi, leucena, entre outros. Essas culturas, né, elas podem receber esse tipo de tratamento. A adubação verde, aqui, ó, consiste na incorporação de plantas especialmente cultivadas para este fim, ou resto de plantas forrageiras e ervas daninhas ao solo, sendo esta uma forma de mais barata e acessível de repor a matéria orgânica no solo. Como assim, professora? Eu não entendi. Essas ervas daninhas são destruídas, né? Elas morrem e ao morrer elas sofrerão decomposição e servirão de adubo, tá? A adoção da adubação verde proporciona aumento da infiltração e retenção de água no solo, o que é importante do ponto de vista conservacionista, além de ocasionar melhoria na fertilidade do solo, tá? O uso de esterco ainda auxilia na melhoria das características físicas do solo, ou seja, aquela prática, né, de jogar titica de galinha, ou seja, fezes de galinha, de boi, na lavoura, né, ou horta, é válido. Não se pode jamais utilizar fezes humanas, porque o ser humano possui, né, parasitas, e são eliminados os ovos pelas fezes humanas, e se você utiliza as fezes humanas como esterco, muito provavelmente você vai estar contaminando a plantação. Do mais, as fezes de outros animais, né, como as galinhas, porcos, coelhos, entre outros, são adubo para o solo, tá? Enfim, essas práticas, elas são sustentáveis e são menos impactantes. Com relação ao terceiro ano, pessoal, você relaciona com o uso da água. Como que a água é usada, né? A água na cidade, tanto na cidade quanto no meio rural,
ela é fundamental. Aliás, para qualquer ser vivo, a água é fundamental. E aí é a hora que eu vejo, de certa forma, muito crítica, quando se tem aquela propaganda, né? Economize água, enfim. A gente, quanto cidadão, tem o dever de economizar água, pelo meio ambiente e pelo nosso bolso, claro. Mas quem mais gasta água não é a população, não são as casas, são as indústrias e a zona rural. São estes os que mais deveriam se preocupar em reutilizar a água e aproveitar e economizar água. E eu não vejo tantas políticas públicas ambientais, propagandas, né, nas redes, nas TICs, nos sistemas, né, de comunicação, incentivando eles a adotarem essas medidas. Infelizmente, o ser humano espera ter os recursos ameaçados, né, com a sua escassez ou esgotados, para tomar decisões importantes, né? Foi necessário ter uma grande seca em 2015, até mesmo ano passado, retrasado em alguns lugares, para que as pessoas pudessem investir em tecnologia, né, para diminuir o consumo de água. Eu falo no meio rural, tá, pessoal? Existem técnicas hoje muito mais sustentáveis, econômicas, e que vão dar uma rendabilidade muito maior ao produtor, tanto em obter esses produtos depois na colheita, quanto no custo, né, para a irrigação. Então, olha só, vamos analisar o gráfico, né? Como usamos em casa a nossa água. 19% da água vai embora pela torneira, 20% no chuveiro, 24% no vaso, 12% são perdas mesmo naturais, gotejamento, torneira aberta, enfim. E lavando roupa, 17%. Né? Então, esse gráfico aqui é uma média de como que a gente utiliza a água em nossa casa. É interessante falar o seguinte, aqui no Brasil, a gente utiliza água potável, né? Água tratada, água limpa, para jogar em vaso sanitário, em descargas. Países desenvolvidos, eles não fazem isso. Eles fazem o reuso da água. Eles pegam água, por exemplo, a água que sai da pia, a água que sai do chuveiro, né, do próprio chuveiro. Eles utilizam essa água que já foi utilizada, que está imprópria para o consumo humano, para usar na descarga, no vaso sanitário, né? Por que você vai dar para o seu cocô água tratada? Ele não vai brigar se você der a água do chuveiro, a água da pia. Pois bem, é algo tão óbvio, né? Mas nós brasileiros não pensamos assim. A maioria das casas aqui, né, do nosso país, a maioria das construções, não pensam em colocar instalações para reutilizar esta água e, de uma certa forma, economia, porque se reutilizo a água, são litros de água que eu estou evitando de tirar da natureza, que eu estou evitando de pagar porque eu já consumi, né? Então, aí são mecanismos de poupar os recursos naturais e de economia também, né? Existem alguns lugares que fazem isso, mas são poucos, muito poucos, tá? Eu me lembro que na seca que tivemos severa em 2015, que estava faltando água em vários lugares, teve uma determinada turista, que achou estranho faltar água em São Paulo. Mas como assim, faltando água? Não tem água? Não tem. Está acabando, os reservatórios, tal, tá baixo. Mas com tanto rio. Mas está poluído, né? Então, assim, eles não conseguem entender por que a gente fica com o rio poluído, mesmo correndo o risco de ficar sem água, ao invés de recuperar, né, investir em limpeza e recuperação daquele rio para aumentar a oferta de água, nós optamos por esgotar um recurso hídrico até o máximo, né, rezar, pedir, chorar, né, e clamar a Deus para que esses reservatórios voltem a encher, ao invés de evitar lançamento de esgoto nos que já estão aí poluídos e recuperar esses rios para aumentar a oferta.
É algo incoerente, mas acontece no Brasil, infelizmente. Então, seguindo aí, o uso da água, né? Esse infográfico é interessante porque você pode mostrar para a criança como que a água é usada na sociedade, né? Então, eu preciso de água para gerar energia, principalmente aqui no Brasil, que a maior parte da energia consumida pelos brasileiros é por hidrelétrica, e isso é uma opção do governo, tá? Visto que é uma energia cara e visto que a energia vai uma grande quantidade de dinheiro para o governo, né? E eu não falo só desse governo, não, isso é uma política velha no Brasil, tá? É por isso que o governo não tem interesse de investir em formas mais sustentáveis e baratas de energia. Pensa você tem uma comissão aí de 40% sobre a energia. O que é mais vantagem para você? 40% de R$10 o quilowatt-hora, um exemplo, tá? Ou 40% de R$1. 40 centavos você vai querer ganhar ou R$4? Quanto mais cara a energia, então, melhor para o governo, porque vai arrecadar mais impostos. Esse é um dos motivos pelos quais opta-se pelas hidrelétricas. O segundo motivo é o impacto ambiental que elas provocam. A professora, não entendi. Por conta disso, não deveria o Brasil investir nas hidrelétricas. Isso mesmo, não deveria, mas investe. Por quê? Demora décadas para se construir uma hidrelétrica. E quanto mais tempo demora, mais dinheiro vai. E mais dinheiro também pode gastar. Vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Sem contar que vários rios são desviados, várias famílias são desalojadas, elas têm a ordem de sair e a elas é dado uma indenização muito baixa em relação ao seu patrimônio e também é uma forma de gasto. Então, infelizmente, o nosso governo ele opta por investir em energia cara, que é uma forma de lavagem de dinheiro, para quem não entendeu, eu falo em todas as letras, é uma forma de desvio de verba, é uma forma de, enfim, nosso dinheiro ir pelo literalmente rio abaixo, né? E por que eu falo isso? Porque existem outras formas mais sustentáveis de energia. Eu poderia obter energia, ao invés de usar água, eu poderia obter pelo uso da luz solar. Luz solar, não é calor. E luz solar eu tenho todos os dias, mesmo os dias nublados, né? O pessoal riu primeiro de Dilma Rousseff, que falou de estocar vento. Parece louco isso, mas é possível quando eu penso que a hélice, ao girar, o vento vai mover, né, as engrenagens, que vai transformar o gerador, vai produzir energia elétrica. Essa energia elétrica é utilizada e ela pode ser armazenada sob forma de energia, de baterias. Então, de certa forma, eu estou estocando vento, só que não é o vento propriamente dito. Já é energia eólica transformada em energia elétrica que eu posso colocar em baterias, por exemplo. Quando você tem energia solar nas casas, né, aquelas placas fotovoltaicas, elas vão pegar a luz solar, vão transformar em energia elétrica que pode estar armazenada em certas baterias. É por isso que à noite existe energia elétrica para chuveiro elétrico, para ar-condicionado, para uma série de equipamentos funcionar. Essa energia solar foi estocada na forma de energia elétrica, né? Agora, esse atual governo cometeu uma gafe terrível, né? Ao dizer que faltou energia para as piscinas. Ora, energia solar não acaba. À noite, elas existem devido a essas baterias. Então, foi uma gafe tremenda, né? E o povo que não tem muito conhecimento em transformação de energia sustentável fica rindo, debochando, né? Então, é interessante conhecer essas formas. Uma outra forma, além da energia solar, é a do vento. Convido vocês a assistirem um filme, O Menino que Descobriu o Vento.
É um filme lindíssimo, baseado em fatos reais, tá? E aqui no Brasil nós temos bastante possibilidade de ter essa energia, tá? Todavia, ela acaba sendo cara. Eles falam assim, porque é muito caro. É caro, sabe por quê? As paletas são importadas e o governo brasileiro põe bastante imposto sobre essas paletas para que, por exemplo, empresas, indústrias não invistam nessa forma de obtenção de energia. Porque até porque se elas investem, elas param de comprar energia do governo. Por exemplo, você gasta R$ 300 de energia por mês. Aí você fala assim, eu vou investir R$ 10.000 e vou instalar energia luminosa na minha casa, porque assim eu vou ter uma economia a longo prazo. Se você gasta R$ 300 por mês, em média, depois de um ano, você economizou R$ 3.600, ok? Se você investiu R$ 10.000, cerca de 3 anos e meio, mais ou menos, você já recuperou esses 10.000 e vai ter energia elétrica de graça pro resto da sua vida. Mas aí o que o governo fez? Te bloqueia. Primeiro, coloca muito caro o imposto sobre os equipamentos que são importados. É a primeira barreira já para você desistir de instalar. Segunda barreira, ele colocou um imposto. Sim, ele te cobra pela luz do sol, que é de graça para o planeta Terra, você paga para o governo o uso do sol. Isso mesmo. Você paga uma taxa por produzir energia elétrica. Quanto mais energia elétrica você produz, mais imposto você pagará. Quando eu comparo o imposto com o consumo que eu posso ter, compensa. Se eu produzir energia além do que eu uso, eu posso até vender para a Excelsior, que é a nossa EDP aqui, né, no Espírito Santo, minha área do Espírito Santo. Mas eu não deveria pagar imposto, porque a luz do sol é para todos, é de graça. Mas isso é o quê? É mais uma manobra governamental para controlar as famílias de classe média alta. Porque se todo mundo investir nessa forma de obtenção de energia, o governo vai falir, ele vai ter uma queda considerável na arrecadação. E aí perceba, nós deveríamos ter um incentivo do governo para ter uma energia limpa e sustentável, e a gente tem exatamente o contrário. Então, isso já sinaliza para nós por que o nosso país é atrasado em relação aos outros países. Professora, porque os outros países são menores, eles têm menos recurso, logo eles são incentivados a investir em tecnologia, porque eles têm pouco, se o pouco deles acabar, fica sem nada. Pode ser isso? Pode ser isso. Mas embora o nosso país seja grande em território, né, nós também temos a possibilidade de perder esses recursos naturais. E quando eu economizo, quando eu ajudo o meu município, eu ajudo o meu país e o meu planeta. Né? As queimas que aconteceu na Amazônia, hoje, 18 de maio, no Jornal Nacional, passou que em abril desse ano, as queimas da Amazônia foram 3 vezes maior do que o ano de 2019, né? Então, quando eu queimo a Amazônia, eu não estou prejudicando só a Amazônia, só o Brasil, eu estou colocando em risco a vida da humanidade toda. Estou lançando dióxido de carbono, monóxidos de nitrogênios para toda a atmosfera. Eu estou prejudicando a biota, né? A biosfera, todo o planeta, toda a vida dos seres vivos. Então, o ser humano, né, brasileiro, principalmente, deveria ter políticas públicas e ambientais mais aplicadas na veia. Os nossos governantes deveriam priorizar isso. E é por isso que eu falo tanto na sala de aula, para que vocês, futuros pedagogos, trabalhem isso com as crianças, para que os políticos do futuro sejam melhores do que estes de agora, né? Quem sabe algum candidato que está assistindo aí a videoaula pense em formas de diminuir ou minimizar a poluição que já existe e desenvolver projetos, né, para diminuir ainda mais ou tratar os problemas ambientais que temos, né? Existe uma área da engenharia química, que pensa sobre isso.
Eu tive uma professora no mestrado, a professora Sandra. A professora Sandra é Rocha, mas ela não gosta que chama de Rocha, o segundo nome eu esqueci. Mas a Sandra, ela é fantástica. Ela olha o problema ambiental local e, junto da engenharia química, ela desenvolve projetos, tecnologias para tentar dar um destino melhor para esse lixo ou ainda melhorar as formas de obtenção de um produto. Exemplo, em São Mateus, existe, né, muitos cocos, as pessoas vendem coco verde e jogam fora o coco nas ruas e tal. Ela, na época que eu estava fazendo mestrado, ela estava pensando em um projeto, uma forma de reutilizar essa fibra do coco, né? Um outro projeto que ela contou que estava trabalhando era em relação aos quilombos. Lá tem muitos quilombos, quilombolas, que produzem a farinha e aquela goma, o resto que sobra, né, da produção de farinha, era jogada no rio. E aí ela foi de quilombo em quilombo explicar que não podia, porque quando joga qualquer matéria orgânica na água, você pode fazer um processo chamado eutrofização, que eu vou explicar, né? E dando a eles alternativas para eles não fazerem isso, né? E alternativas úteis. Eu me lembro que ela estava pensando em fazer um biodigestor na época, e para isso precisava de verba. Por não contar com o apoio da prefeitura local, ela conseguiu um apoio de fora. Como eu já falei em aulas passadas, nós temos pessoas inteligentes no Brasil, as universidades têm projetos bacanas, mas acaba vendendo para países de fora por falta de financiamento do governo brasileiro, tanto no nível municipal, quanto estadual, quanto federal. Tá? Então, isso é ruim para o nosso país, porque ao invés de criar tecnologias para exportar, a gente acaba importando a tecnologia que foi nossa, que foi produzida por nós. Né? Isso é triste. Enfim, aqui nós temos, então, a produção de energia, como eu falei muito já, a não utilização das indústrias, por exemplo. Existem alguns infográficos, outras tabelas que vocês podem trabalhar com os meninos, interpretação de gráfico, interpretação de tabela, para que eles possam entender. Por exemplo, para produzir um telefone celular, eu uso vários litros, né? Como assim, professora? Litros de água para produzir um telefone celular? Ser humaninho. É porque você esquece que para você ter esse telefone, né, esse smartphone na sua mão, teve que ter água na produção das peças, água para a indústria produzir as peças, para as pessoas beberem, né, para os funcionários usarem no banheiro. Existem essas águas. Para você comer 1 quilo de carne bovina, vários litros de água entraram no processo. Não é, professora? Carne bovina. É, meu querido. O boi, até chegar no ponto de corte, né, ficar grande, gordinho, bonitinho, ele consumiu muita água. O capim que ele come também consumiu muita água. Isso é interessante para as crianças perceberem que quanto mais consumistas elas são, mais elas estão colaborando para a falta de água no planeta. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma tabela dessa para mostrar o que eu estou falando para vocês. Olha aqui o que eu estava dizendo, né? Esse infográfico também é bem didático e faz com que a criança possa refletir, né, sobre os hábitos dela, evitar o consumismo, né, em excesso, consumir em excesso os objetos. Por exemplo, é muito comum um aluno errou uma coisinha, ao invés de passar um corretivo ou dar um tracinho e continuar, pega uma folha, né, de papel, amassa e joga. Ou usar a folha de papel para servir de bolinha, né, para atacar uns nos outros. Olha aqui, para produzir uma folha de papel, gasta-se 11 litros e 350 ml, né? Por quê? Porque eles consideram a água que o eucalipto utilizou para crescer, depois de 5 anos ou mais, ser cortado, a água que foi utilizado no processo de obtenção da celulose, depois no processo de utilização dessa celulose até ela se transformar numa folha de papel, né? Sem contar a água que a empresa utilizou para os recursos humanísticos, né? Para os funcionários que ali trabalham, enfim. É por isso que se gasta muito. 1 quilo de carne. Para você ter 1 quilo de carne na sua mesa,
né? É necessário 15 mil litros de água, 15,4, ou seja, 15.400 litros de água. É muita água, né? Sabendo que a carne vermelha é boa porque tem ferro, mas as nutricionistas recomendam que se diminua a quantidade de carne vermelha. Então, se você fizer isso, além de você favorecer o seu organismo, você também vai favorecer o meio ambiente, né? Ó, 1 quilo de café, para que você compre 1 quilo de café no supermercado, que hoje vai sair em média de 8 a 10 reais, dependendo da marca, né? É gasto 19 mil litros de água para que se obtenha 1 quilo de café pronto, né? Ou seja, volto a dizer, eles consideram toda a etapa do plantio, da irrigação, né? Do despolpar, secar, tudo, até que chegue o produto final na sua casa. Então, da lavoura, da semente de café até o café que você bebe, para cada 1 quilo de café pronto, tem por trás disso, né? 19 mil litros envolvidos. É muita coisa. Olha, para você ter um carro de 1,2 tonelada, né? De aproximadamente 1.200 quilos de ferro e tudo mais, esse carro, ele gastou, tirou da natureza 35 mil litros de água para que ele ficasse pronto. O smartphone, olha, 908 litros. Uma calça jeans, né, para que você use uma calça jeans da marca, né, de uma marca conhecida ou não, enfim, o jeans para ser processado, virar calça, chegar até você, consumidor, gasta-se cerca de 6,8 mil litros de água. É muita coisa, tá? Então, isso daí serve para quê? Para nós discutirmos com os alunos em sala de aula, para que eles possam se sensibilizar e evitar o consumismo exagerado. E eles podem fazer pelo próprio caderno, reutilizando papel, dá para fazer práticas lúdicas de papel reciclado, dá para utilizar papel, reaproveitar papel, o que não pode é desperdício, né? Então, todo mundo pode colaborar. Todo mundo fala mal, né, de destruir a Amazônia, mas quando se fala de preservar o meio ambiente, reutilizando ou aproveitando o lixo produzido ou dando um destino melhor, as pessoas não fazem. É fácil concordar que a gente tem que fazer alguma coisa. Difícil é fazer. Difícil não. O melhor é fazer. Não é difícil eu aproveitar um papel. Se eu dei uma prova para o aluno e sobrou essa prova, eu posso usar o verso dela como rascunho. Eu posso utilizar esse papel que eu não vou usar o verso à frente e usar o verso para uma outra coisa, né? Então, existem formas, sim, da gente estar minimizando os impactos causados no meio ambiente. Basta que eu tenha criatividade, que, acima de tudo, eu queira minimizar os impactos causados no meio ambiente, tá bom? Abrolhos, são lugares, Fernando de Noronha, são lugares no Brasil que vivem do turismo. Então, eles têm um cuidado muito grande com os recursos hídricos deles. Deveria ser em todo o país esse cuidado, né? Só que nós não vemos isso. O abastecimento de animais, né, para que os animais possam beber água, na pesca, na agricultura, dentro das casas, para abastecer poços, enfim. Eu preciso de água para uma série de ações em sociedade. Todos os setores da sociedade precisam de água. Todos eles são incentivados a colaborar na economia, mas poucos os fazem, né? Está na hora de fazer mais pelo meio ambiente, cada um fazendo a sua parte. Tenho certeza que a gente teria um Brasil melhor, né? Com menos impacto ao meio ambiente. Vamos lá. Uso consciente da água, é isso que eu estou falando para vocês, né? Por que temos que ter um uso consciente? O nosso planeta se chama Terra, mas deveria ser chamado de água. Porém, a grande quantidade de água que existe no nosso planeta, né, cerca de 70% do território, é água, mas é uma água que não está disponível para o consumo.
porque é água presente nos oceanos. A água salgada é possível transformar em água potável, mas é um investimento muito caro que se faz, tá? E demorado. Então, o que eu preciso fazer? É conservar o pouco de água doce que temos disponível, porque também existe muita água doce, porém não disponível, né? Eu tenho água doce nas geleiras, eu tenho sob forma de vapor. Então, a água doce disponível para uso é pequena. Além disso, existe também uma grande quantidade de água nos aquíferos, né? Que são aquelas reservas subterrâneas bem profundas, mas também não estão disponíveis. Logo, para que eu possa ter água sem ter o risco de faltar, eu posso começar recuperando os mananciais que foram prejudicados pelo uso indevido da água e pelas ações antrópicas. E isso fica para uma próxima videoaula para eu explicar melhor sobre isso, tá certo? Vou encerrar por aqui. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.